opera o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, para fazer a leitura da lição. Hoje, lição de número 9, 28 de agosto de 2022. E o título da nossa lição é O Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. Os irmãos que chegaram podem entrar. Não começamos ainda a leitura. Lição de número 9. Nossa lição, se os irmãos não tiverem a revista, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. O tema da nossa lição vai estar... Nós vamos estudar, o trecho de Mateus 6, do versículo 19 ao 23. 19 ao 23. O textuário diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 e 33.
Verdade aplicada. O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Os objetivos da lição são ensinar que devemos ajuntar para a eternidade, devemos discernir entre o que é eterno e o que é passageiro, e listar as necessidades do reino como prioridade. Texto de referência, como dito, Mateus 6, 19 ao 23. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Todos juntos? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém? Vamos orar, irmãos. Quantos necessitam de oração? Sim? Oh, Jesus. Vamos orar então pelo nosso irmão Ronaldo, irmão da nossa irmã Marlene, que sofreu um infarto, para Deus ter misericórdia, né? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos hinos cantados e pela leitura da Tua Palavra. Pai, te apresentamos a cada um dos Teus servos, Senhor, o Ronaldo, que aqui foi citado, seu irmão Ronaldo, que sofreu um infarto, Senhor, está na UTI, mas o Senhor pode, ó Deus, interceder, Senhor. Nós intercedemos que o Senhor entre com providência, dando vitória, Senhor, à família da Tua serva, ao irmão Ronaldo, restabelecendo a sua saúde. Pai, não só por ele, mas a todos aqueles que estão, Senhor, se reabilitando de algum processo cirúrgico, aqueles que estão enfermos, passando por alguma enfermidade, por problemas diversos. Ó Deus, nós te apresentamos, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Cada um nesta manhã, Senhor, tem colocado diante de Ti um problema, talvez orado, Senhor, e pensado em alguém, algum familiar que necessita da Tua intervenção. Pai de amor e bondade, vai de encontro, Senhor, ao filho da Tua serva, ao esposo, à esposa, ao pai, ao irmão, Senhor, que está distanciado da Tua casa. Que a Tua mão nesta manhã, Senhor, possa alcançar onde estiver. Que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós estamos aí, nós vamos já fazer a divisão das classes. Classe dos jovens vai estar aí o irmão Davi, né? O irmão Davi vai estar na classe Avantes pela Fé. Eu possivelmente vou dar uma passadinha lá. Aqui na classe dos adolescentes estão todos aí, né? Daí alguém, Diácono Daniel, presbítero Jonathan, a irmã Zenaide está aí também. Um deles vão estar na classe dos adolescentes. E aqui na classe das crianças também está aí a irmã Marta, a Natália também está aí, na classe dos adolescentes. E aqui na classe dos irmãos vai estar o evangelista irmão Américo, vai estar licionando a lição, tá bom? Os irmãos podem ir para os departamentos, fiquem à vontade. Está aí o presbítero irmão Nil também, está aí, o Nil hoje vai estar aqui, Nil? O Nil não ouviu ainda, deve estar aqui o Nil. Eu não sei se o Júnior, acho, da classe Novos Convertidos, não me informou nada, mas ele já deve estar chegando aí, não, pelo menos deve já estar aí, tá bom? Os irmãos podem ir, o horário de volta, 10h30, nós estamos de volta, como sempre, para fazer encerramento, tá? Uma boa aula para todos, os irmãos têm a liberdade já para ir para suas classes, pode ficar à vontade. Os irmãos que quiserem se juntar mais aqui, para ficar mais fácil para o irmão Américo, aqui tá dando aula com os irmãos, nós vamos estar em algumas classes hoje. A paz do Senhor. Tudo bem?
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esse dia, por nós estarmos na presença de Deus, no primeiro dia da semana e nas primeiras horas do dia, né? Estamos todos perante o Senhor para aprender da parte de Deus coisas valiosas para a nossa vida. Tema da nossa aula de hoje fala a respeito de tesouro, e a palavra de Deus para nós é um dos maiores tesouros que nós podemos ter. Então hoje, como já foi dito, é dia 28 de agosto do ano de 2022. Já estamos no mês 8, né? Faltam apenas 4 meses para terminar o ano. E a lição já é a 9ª. Estamos aprendendo a respeito do Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E o tema da lição é o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Então, para início, irmão, da aula, eu quero ouvir dos irmãos o que significa tesouro. Tesouro é algo precioso. O que mais? Salário é um tesouro. O salário é um tesouro porque a gente sua, né, sua camisa para ganhar no final do mês. O que mais que pode ser considerado um tesouro? Algo de valor. E como a gente classifica uma coisa que tem valor de outra que não tem valor? Depende do interesse. Irmão, vamos dar um exemplo aqui de 2 metais. Ferro e ouro. Qual que vale mais? Por que o ouro vale mais? Porque não enferruja, mas o alumínio também não enferruja. Vale igual ouro, alumínio? Oi? Alumínio se acaba. Irmãos, o ferro, se a gente polir bem, brilha também. Irmãos, o que define o valor, né, de um produto ou de um bem é a dificuldade de se obter ele. No caso do ouro, o ouro ele é muito valioso porque é um metal raro, é difícil de você encontrar. Os especialistas em ouro dizem que se a gente juntar todo o ouro do mundo, a gente consegue juntar, por exemplo, num prédio de 3 andares, né, de 30 metros de frente para trás, você consegue juntar todo o ouro do mundo num lugar só. É pouquinho. Então, como é um bem que é durável, né, que tem resistência, que não enferruja e que é difícil de conseguir, desde os tempos antigos, o ouro é considerado um tesouro. Então, as joias, né, são feitas de ouro. Há alguns bens, né, que têm representação de algo assim muito importante, são feitos de ouro. Coroa de rei é feita de ouro. E por aí vai. Agora, algumas coisas também, né, por exemplo, alguém falou de salário, né? Por que o salário pode... Porque salário, vamos levar para a questão do dinheiro, né? O salário se recebe em dinheiro. Por que o dinheiro ele é tão valioso? Oi?
Ah, isso é verdade. Sim, sim. Sim. E esse é um detalhe importante, porque alguns falam que a gente não pode amar o dinheiro. O amor ao dinheiro, né, é você amar o que ele pode fazer, o poder que ele dá, né? Que é um poder ligado a coisas aqui da terra. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas por que o dinheiro tem valor aqui nessa terra? Qualquer pessoa pode fazer o dinheiro? Quem que tem o direito de fabricar o dinheiro? A Casa da Moeda. A quem pertence a Casa da Moeda? Ao governo, ao Estado brasileiro. Então, cada país tem a sua Casa da Moeda e é a única instituição autorizada a fabricar o dinheiro. Então, o dinheiro, ele é restrito, o dinheiro, ele é contado para que ele possa ter o seu valor. Nós temos aí as notas de dinheiro, né? Notas. Aqui no Brasil tem a partir de R$5, né? Nota de 5, de 10, tem de 2 também? Eu esqueci. Irmãos, é que eu costumo não andar com dinheiro, eu uso o cartão só. Ó, de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 e de 200. Por que as notas representam valores diferentes? Oi? Ela tem a numeração, né? A de 2 tem o número 2, a de 5 o número 5, e elas têm valor de compras diferentes. O governo, quando vai fazer as notas, ele calcula quanto que essa nota vai circular no país. Então, a quantidade de notas de R$100, de R$200, é uma quantidade pequena, porque vai rodar pouco. Nem é todo mundo que tem uma nota de 200, né? Ou de 100. Agora, a nota de 2 e de 5 tem que fazer bastante, porque as pessoas vão usar muito no comércio. Então, quanto maior a quantidade, menor o valor. Essa noção de economia é importante falar para a gente entender depois a lição, né? Quanto mais tem para você comprar e vender, mais barato é. Vamos dar um exemplo de fruta. Limão. O limão não tem a época da safra. Quando é safra de limão, o que acontece com o preço do limão? É barato. Sim. O limão azeda o leite. Azedou o leite. Mas na época, irmãos, que o limão está na entre safra, os limoeiros não estão produzindo limão. O que acontece com o limão? O preço que hoje custa na safra R$2 o quilo lá do limão, vai para 10, vai para R$15 o quilo do limão. Assim acontece com o leite, o irmão bem lembrou. O leite entrou numa subida de preço por uma série de fatores. Uma série de fatores. O ano passado, lembra que a carne subiu muito? Continua caro a carne, né? Mas quem tinha fazenda de gado leiteiro, né, achou melhor matar as vacas para vender a carne do que tirar o leite. O preço da ração, do gado, aumentou muito. Então ficou muito, o diesel aumentou, o combustível, o preço para produzir o leite aumentou muito. Aí os produtores começaram a fazer outra coisa, pegar as vacas, matar para vender a carne, né, a diminuir a quantidade de leite produzido, e aí isso aí aumenta o preço. Diminui a oferta, aumenta o preço. Então tudo que é de valor são coisas difíceis de conseguir. São coisas difíceis de conseguir. Agora a lição, ela não trata de valores, tesouros da terra. O título da lição é Tesouros do Céu. Nós falamos de coisas que valem aqui na terra. Agora vamos para o céu. Quando Jesus fala, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunta tesouro no céu, que tesouro que é esse que a gente tem que juntar no céu? É um galardão que a gente vai ganhar. Oi? Não entendi. Salvação. Qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter? A salvação da alma.
Porque sem esse passaporte, irmão, não entra no céu, não. Para entrar lá, a primeira coisa que tem que ter é a salvação da alma. E como é que consegue a salvação da alma? Como? Primeiro, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem recebe Jesus, Deus dá o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Antes de aceitar Jesus, não éramos filhos. Nós éramos apenas criaturas de Deus. Uma vez que a gente recebe Jesus na vida, nós temos o direito de ser também filhos de Deus. Filhos de Deus. E com esse direito, naquele grande dia, a gente vai poder entrar na cidade pela porta da frente. Nós temos o direito à salvação eterna. Maior tesouro do que esse não tem. Não tem. O restante é decorrência desse. Primeiro detalhe, né? Naquele dia a gente vai ver quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve vai entrar, quem não serve ficará de fora. Que mais tesouros nós temos? A irmã falou de obras. Que obra que a gente faz aqui na terra que pode ser considerado um tesouro no céu? Amar o próximo. Irmãos, amar o próximo é uma coisa fácil de se fazer? Então, quando a gente gosta do próximo, até que não é muito difícil. O problema é quando o próximo é aquela pessoa que dá trabalho pra gente. O inimigo, que o irmão bem lembrou. Às vezes o seu inimigo mora ao lado. Às vezes o inimigo está dentro de casa. Porque a gente, irmãos, tem dificuldade com pessoas próximas. Muitas vezes da família. Muitas vezes pessoa que está convivendo com você todos os dias. E a pessoa dá lugar para o inimigo e é só Jesus na causa. E isso eu falo de família, né, de sangue, de casa mesmo, né? Marido, mulher, filho, pai, mãe, primo, que nós convivemos todos os dias, como irmãos de igreja. Temos abençoado na igreja, que é só Jesus na causa. Né? E a gente tem que pedir graça a Deus para continuar andando na fé, no caminho que é um caminho estreito, né? É um caminho que tem espinho, que tem pedrinha, né? Machuca os pés, mas é esse caminho que vai nos levar até os céus. Uma vez eu ouvi um pastor, né, trazer uma comparação que eu achei muito interessante, uma simbologia, dizendo que a gente é igual pedrinha de rio. Tem pedrinha de rio que está bem lisinha, né? Aquela pedrinha, para ficar lisinha, irmão, ela já bateu em muitas outras. E tem uns que tem umas pedras de rio que ela é rugosa, né, rústica. Na igreja é igual. Tem os irmãos que são meio brutos ainda, né? Tá sendo lapidado por Deus. E outros que já estão bem lisinhos. Os que estão lisinhos, irmão, já tomaram muita pancada para ficar lisinho. Daí a gente olha para aquele irmão abençoado na igreja, né? Que tudo que faz Deus abençoa. Mas fala, eu queria ser que nem aquele irmão, que nem aquela irmã. Meu irmão, se você estiver disposto a passar pela metade do que aquele irmão passa, você não sabe. Não sabe, como diz os católicos, né? Não sabe da missa a metade. Então, bênção, todos nós queremos ter. Pagar preço para alcançar as bênçãos são poucos. Né? E é aí que a gente entra na lição de hoje. Muitos dos méritos que a gente tem direito a receber na obra de Deus, não será aqui nessa terra que a gente vai receber, será no céu. Então, irmãos, né, quando a gente está passando, às vezes, muitas situações de dedicação à obra de Deus, de trabalho na obra de Deus, e você, em vez de receber, né, reconhecimento, elogio, houve reclamação, pessoa que, em vez de ajudar, atrapalha. Tem gente que é só misericórdia de Deus. Tem momento, dá vontade de jogar tudo para cima e sair correndo, né? Falar, eu não quero mais fazer isso. Porém, nós temos direito a uma recompensa, que a irmã lembrou, galardão.
né? O galardão é um presente da parte de Deus. Uma coisa é o tesouro que eu estou juntando, outra coisa é o galardão. Deus, Ele vai nos recompensar com coisas maiores, superiores àquilo que a gente pensa que tem direito. A gente faz aqui e fala, bem, eu tenho pelo menos direito de estar no céu, né? Chega lá, eu vou ter um lugarzinho. Diga, irmão. Sim, sim. Sim. Com certeza. E com certeza. E, irmãos, aqui nessa terra, né, a gente tem sim retorno das nossas ações. Tem retorno. Muitas vezes não é um retorno 100%. A Bíblia promete 100 vezes tanto. Quando a gente entra para a igreja se torna a nossa família. A gente passa a viver numa comunidade de fiéis. Pessoas que vão compartilhar no futuro o céu com você. E aí, essa promessa se cumpre nisso. Na igreja, vamos ter mãe, vamos ter pai, vamos ter irmãos, né? A gente vai ter essa comunhão gostosa que a gente tem. A coisa mais deliciosa que tem, irmão, mais reconfortante, é você chegar na casa de Deus, né? E cumprimentar os irmãos, abraçar os irmãos, saber que você tem pessoas que estão ali junto com você. Que nós não estamos sozinhos. E é importante também, irmãos, saber o seguinte, que ninguém vê Deus com esses olhos carnais. Mas eu vejo Deus na sua vida. E você vê Deus na minha vida. E quando é que Deus se manifesta? Quando a gente faz a obra de Deus. Quando nós damos lugar para Deus. E atendemos, né, aquilo que Deus espera que a gente faça. Tudo que a gente faz para Deus, de coração, com vontade, né, de coração sincero, Deus recebe e a pessoa que está sendo atendida, ela vê em nós Deus. E isso é fantástico. Eu não esqueço, irmãos, quando eu era novo de casado, eu fui morar em Cubatão. E lá em Cubatão tinha um pastor que era bem gordinho, pastor Carlos, pastor Robson deve ter conhecido. O pastor Carlos tinha um jeito de pregar, mas tão assim, gostoso, né? A gente parecia que estava ouvindo o próprio Cristo falar com a gente. Irmãos, não foi nenhuma nem duas vezes. Teve alguns cultos que eu participei com esse irmão, que no final do culto, deu vontade de ir lá, abraçar o irmão e apertar as bochechas dele. Assim você vê Jesus na vida da pessoa, é uma coisa assim, é difícil até de explicar, né? É difícil até de falar, mas Deus, o nosso Deus, é bom. Introdução. Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Então Jesus faz o confronto. Os tesouros dessa terra é coisa boa ou é coisa ruim? Boa. É boa. Mas os tesouros dessa terra são para sempre ou vão ficar aqui? Vão ficar tudo aí, irmão. Vai ficar tudo aí. Tudo isso aqui vai passar. Tudo aqui é passageiro. As coisas boas passam, as ruins também passam. Tudo passa. Primeiro ponto que Jesus coloca com clareza é isso. Os tesouros dessa terra são tesouros que não são permanentes. Não são permanentes. Mas tudo que a gente faz para Deus vai ter reflexo na eternidade. Tudo, por menor que seja. Jesus falou que um copo de água que você dá para alguém na condição de filho de Deus, de profeta de Deus, você vai ter uma recompensa por isso. Quer dizer, um gesto pequeno que seja.
Irmãos, eu retorno essa pergunta do irmão com outra pergunta. O irmão já ouviu falar do Tribunal de Cristo? Já ouviu essa doutrina, esse ensino? Quem aqui já ouviu falar do Tribunal de Cristo? Quem nunca ouviu falar do Tribunal de Cristo, não sabe o que é? Não. Então, o Tribunal de Cristo é o seguinte, irmãos, e isso é muito importante a gente saber. Nós, que somos igreja de Deus, quando Cristo voltar, o que vai acontecer com a gente? Mas antes disso, nós seremos arrebatados. Haverá a ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos, quem sabe isso aconteça com a gente, nós que estaremos vivos vamos ser transladados, transformados em corpo glorioso. Digamos que Jesus venha agora, a gente, some todo mundo. Nós vamos para o céu, vamos encontrar com Jesus nos ares. E haverá uma grande festa no céu. Só que entre esse intervalo do arrebatamento e da festa, haverá um julgamento. Esse julgamento não é para condenação. Não é para condenação. Para que serve então esse julgamento? Que é o que é chamado de Tribunal de Cristo. O apóstolo Paulo ensina que as nossas obras vão passar pelo fogo. As nossas obras vão passar pelo fogo. E tudo que for de madeira, de papel e de feno, vai queimar tudo. Mas o tal vai ser salvo. Nem que vai entrar no céu com a roupa do corpo, vai ser salvo. Então, o nosso Deus, que é o justo juiz, e é o juiz de toda a terra, nada vai ficar descoberto diante dele. Então, tem uns crentes na igreja, irmãos, que são tribulosos, dão trabalho, atrapalham a obra, perturba o pastor, atrapalha os irmãos, deixa outro triste. Mas não sai da igreja. A conversão dele é verdadeira, é sincera. A fé é genuína. É meio atrapalhadinho, mas é crente na pessoa de Jesus Cristo. É uma ovelhinha, é um pequenininho de Deus. É o pequenino que Jesus chama. Aí naquele dia, irmão, esse aí, pode ser que a obra dele, tudo que ele fez, que atrapalhou a obra de Deus, que Deus deixou o irmão triste, que perturbou o pastor, tudo isso aí vai queimar tudo. Mas o irmãozinho vai ser salvo. Agora vamos pegar nós, que estamos aqui se dedicando na obra de Deus, fazemos a obra, lutamos para fazer o melhor que a gente pode. Nós somos perfeitos? Não. Eu tenho um monte de falha. Então, as minhas gordurinhas espirituais, assim, no sentido ruim, que está lá, que não devia ter, nesse dia, tudo que eu fiz que não agregou à obra de Deus, vai se queimar. E nisso vai se cumprir a palavra, que também o apóstolo Paulo ensina, que a noiva do Cordeiro tem que ser sem mácula, sem ruga, sem nenhuma imperfeição. Então, tudo aquilo que estiver atrapalhando a obra de Deus, e que a gente não conseguiu se livrar disso na vida, mas a nossa fé sincera, genuína, a gente vai ser arrebatado. Tudo isso que atrapalhou, mas não é para condenação, vai se queimar tudo e nós vamos entrar nos céus. Sim. Sim. É uma obra de madeira, de palha que vai se queimar. Não. Aí, completando essa palavra de Paulo, Paulo fala, mas a obra que for de cobre, de prata e de bronze, vai passar pelo fogo e vai continuar, vai permanecer. Ouro, prata e bronze, obrigado. Ouro, prata e bronze, o bronze tem cobre, viu, filho? Vai ficar, vai permanecer. E aí
você vai ser recompensado na eternidade por causa das boas obras, né, que você fez nessa terra. As boas obras seguem a pessoa, as más obras não. Aquilo que só atrapalhou, vai ficar tudo aí. Não vai se aproveitar nada. Não vai se aproveitar nada. E aí, irmãos, isso aí me faz lembrar alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Davi. Davi teve um momento da vida dele que ele cometeu um monte de coisa errada. Que nem a irmã falou, mas ele... E se a pessoa ficar desviada, se atrapalhar, né, e depois voltar, como é que fica? Os textos bíblicos posteriores que falam de Davi, não falam do pecado de Davi. Você vê Jesus falando de Davi, quando foi que Jesus falou do pecado de Davi? A referência a Davi é só referência boa. Significa o quê? O pecado foi jogado para trás. O pecado foi jogado para fora. Não faz parte mais da vida de Davi. Assim também Abraão. Abraão não cometeu alguns deslizes? Cometeu alguns deslizes, sim. Mas ele é lembrado como o pai da fé e a pessoa que andou com Deus. Patriarca Abraão, né? O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga. Oi? Sim. Alguém com o microfone. Irmãos, pedir só uma gentileza para falar no microfone. Tem que ver se liga, né? Ver se liga. Pai do Senhor, irmãos. O irmão aqui está falando sobre a obra que a pessoa era crente, fazia a obra, depois saiu e voltou-se a contar o que ele fez, né? Aí Sim. o irmão está falando aí que Deus não vai se lembrar. Mas no livro de Hebreus está falando, acho que capítulo 6, que quando a pessoa faz isso, que ele já experimenta as coisas do céu, as maravilhas, está falando que é impossível a pessoa voltar de novo, né? Deus perdoar essa pessoa. Então, Sim. como que vai ser isso? A pessoa estava crente, vamos falar de um grau mais alto. Sim. Pastor, ele era pastor, encheu a igreja, de repente o pastor falhou, pecou e saiu fora. Aí ele voltou. Mas aqui no livro Hebreus está falando que é impossível a pessoa que já sentiu todas as maravilhas. Foi participante da glória de Deus, Isso, sentiu isso. todas as coisas. Sim. Então, mas aí está falando que é impossível a pessoa voltar. Queria Aí tem um saber detalhe sobre muito isso daí. importante, irmã. A pessoa que pede o Hebreus Espírito 6. Santo, Entendeu? Então, mas está falando que é impossível. irmãos, eu peço quem falar e quem for comentar, usa o microfone, por favor. Posso responder? Então, essa palavra fala da pessoa que se afastou de Deus e ela perdeu o Espírito Santo. Se ela não tem mais o Espírito Santo, ela não vai se arrepender. E se ela não vai se arrepender, ela não vai voltar. Entendeu? Mas se a pessoa volta e se arrepende, é porque ela ainda não está perdida. São situações diferentes. Se eu me desviar hoje, a medida do meu afastamento, ela é medida por Deus. Se eu deliberadamente, depois de ter conhecido o Espírito Santo, negá-lo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A questão das obras que eu pratiquei com sinceridade, elas serão pesadas. Eu tenho que chegar no tribunal para que elas sejam pesadas. Agora, a situação de Hebreus está falando de alguém que deliberadamente conheceu a Deus e abandonou toda aquela crença. Não de alguém que pecou. Se eu pecar, se eu errar e me desviar, eu estou no erro. Eu não estou no abandono. Não é apostasia. A apostasia é o último grau do afastamento. Entendeu? É como um estado terminal. Eu posso ficar doente,
Eu posso ficar doente, ser internado, ser operado, ficar na UTI. Mas a apostasia é morte espiritual. Então, aí é uma questão pessoal, não tem como a gente medir. Pô, se a pessoa está na presença de Deus, como ela pode sair? A gente que está dentro pensa dessa forma. Mas cada caso tem que ser analisado individualmente. Só que a Bíblia diz que aquele que deliberadamente, ele abandonou, entendeu? Quem está consciente de que ele foi salvo e ele não quer mais ter ele sabe o que ele está fazendo. Vamos, permita-me compartilhar aqui, vamos colocar o pecado aqui como na vida do cristão como um acidente de percurso. Não é algo que ele esteja planejando cometer. Sim. Exato, mas vamos colocar como um acidente de percurso. Então, a partir do momento que houve arrependimento, ele se convenceu desse erro, o Espírito Santo está trabalhando. Agora, deliberadamente, é quando eu sei que eu estou errado, confirmo que eu estou errado, reafirmo que estou errado e que vou permanecer no erro. Às vezes nem sai da igreja, continua no pecado dentro da igreja. Então, esse pecado deliberadamente, o Espírito Santo vai afastando. Não entristeçais o Espírito Santo. Aí, se vai entristecendo, chega uma hora que ele vai sair. E depois que ele sair, para ele voltar, só a graça. Não tem como convencer. Então, o deliberadamente está aí explicado. Então, irmãos, voltando aqui à questão do tesouro, né, e do tribunal de Cristo, se a pessoa voltou de coração sincero, é porque o Espírito Santo não se afastou da pessoa, ela não foi abandonada, né? Ou seja, ela, não é Deus que abandona a gente, nós abandonamos Deus, né? É a situação do filho pródigo. O filho pródigo largou tudo, foi viver a vida dissoluta. A Bíblia diz que o filho pródigo gastou todo o dinheiro dele com prostitutas, gastou na farra, gastou, né, no que o mundo tem de pior. Digamos, se fosse hoje, nas drogas, na farra, nos amigos, gastou tudo. Mas aí ele caiu em si. Né? Quando estava na miséria, ele caiu, meu Deus, eu sou filho do homem rico, meu pai é bom, né? Até os trabalhadores lá têm seu salário, tem comida na mesa, e eu estou aqui passando necessidade, eu já sei o que eu vou fazer, vou me levantar, vou voltar, né, para o meu pai, vou pedir perdão, e eu não vou ser mais querer, nem vou pedir para que ele me trate como filho, mas que seja um trabalhador, como os outros eram lá na casa e eram muito bem tratados. É só isso que eu quero. Então ele se arrependeu, ele voltou. Nesse caso, né, ele recupera a condição de filho novamente. E no tribunal de Cristo, as obras dele, como se tivesse apagado, e reativa tudo. Tudo que ele fez de bom durante toda a vida dele, antes de se afastar e depois, é considerada. Diga. Microfone. Paz do Senhor, irmãos. Concernente ao que o senhor está falando, a referência bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Exatamente, vai chegar no Cristo. céu. Aí, só para completar, que o senhor tinha falado no início, quando falou Sim. de recompensa, de tesouro, que eu cheguei a falar galardão. Aí o senhor falou, não, galardão é outra coisa. Mas a definição aqui de galardão Sim. é recompensa. Sim. Né? E algumas Sim. referências bíblicas que eu também achei aqui. Tem significado também, obrigado. Então, irmãos, o cristão sincero, mesmo sendo atrapalhadinho, ele vai chegar lá. Ainda que chegue chamuscado, mas chega. Mas chega. Né? E o maior tesouro, maior recompensa, o maior galardão que a gente pode receber de Deus é a vida eterna, é a salvação. E esse presente, né, a gente recebeu aqui, nessa vida, nós todos aqui temos.
pela misericórdia de Deus, não porque eu seja merecedor disso, mas o Senhor nos deu. Fala, irmão. Paz, irmãos. Mas nós precisamos só ficar se ater a uma coisa, né? Eu não posso dar vazão ao fato de sou meio desajeitadinho e não tentar colocar as coisas na ordem, porque existe uma diferença muito grande, né? Entre a pessoa ser meio que estabanada, vamos usar um termo assim, dentro da obra, da igreja, mas ele precisa saber uma coisa. Acima de todas as nossas ideias e pensamentos, né? E está Deus, né? E é Deus que conhece o profundo do coração do ser humano. Então, eu não posso me basear tão somente que mesmo eu me dando um jeitinho, Deus naquele dia vai me perdoar, porque a Bíblia diz, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, né? Então, não tem dessa também. Nós precisamos ter o cuidado de procurar melhorar a cada dia para que nós chegamos lá com todas as obras, né? Sim. E não arriscar o fato, não, se eu chegar sem obra, mas com salvação. Porque, na verdade, a Bíblia muito teve a dizer, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. E eu não Sim. posso ficar, no caso, provocando Deus nesse sentido. A gente não pode relaxar, né? Isso aí é uma fala importante. E quando a gente lê essa passagem, que as obras vão passar pelo fogo, não é as obras que a gente faz ruins deliberadamente, como o pastor falou, né? A pessoa ser ruim porque quer ser ruim. Crente que é crente não faz maldade por intenção, irmão. Aqui na Enseada, eu morei muito tempo na Enseada, lá tinha um irmão que ele era ótimo evangelista. Ele ganhava as almas na rua, ele ia evangelizar com gente, sem gente, ele era da natureza dele. Daí um dia esse irmão, que era diácono, foi consagrado a presbítero. Aí, irmão, todo mundo que trazia para a igreja, na igreja mesmo ele botava para fora. Porque ele não tinha jeito com as pessoas. Era a dificuldade dele. Entendeu? Ele não fazia por mal. Eu queria que todo mundo fosse que nem ele, mas ninguém pode ser igual a você. Né? Então, assim, é uma dificuldade dele. Pessoal, ele não fazia aquilo por maldade. Então, muitas vezes acontece isso com a gente também. Fala. Não, para completar o que o pastor Evandro estava falando, o atrapalhado, quando a gente fala até de forma pejorativa, né, brincando, o atrapalhado é aquele que ele não tem noção do que ele é. Ele não tem consciência, né? Ele entra na passagem que Jesus falou que nem os loucos errarão o caminho. Então é uma pessoa que ela, como o senhor falou, às vezes é algo pessoal e ele quer que seja para todo mundo. Então é uma pessoa que está ali, ele não tem consciência daquilo. Nós que estamos aqui na EBD, eu acredito que 100% tem consciência de que eu sou atrapalhado, eu tenho que mudar, eu preciso mudar para ir para o céu, porque eu tenho essa consciência, eu tenho essa condição. Agora esse que a gente falou é aquele que ele já está no limite máximo dele. Mas ele é de Deus, ele está ali. Ele não tem essa noção que a gente tem. Maravilha. Irmãos, está muito boa a discussão. Vamos comentar a primeira parte da lição, que nem na primeira parte eu entrei ainda. Tesouro no céu. Essa passagem do tesouro no céu nos ensina a que nós devemos colocar nossa confiança em quem? Em Deus. Tá? O tesouro, o recurso da terra, nos dá uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Mas o que realmente segura as pontas na nossa vida é Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus e não nas coisas dessa terra. Por mais recurso que se tenha, por mais abastado que você seja, mas eu tenho casas, eu tenho carro, eu tenho poupança gorda, eu tenho ações de empresa. Meu irmão, tudo isso daí, de uma hora para outra pode se acabar. É só ir na Bíblia e ler o livro de Jó. Jó era riquíssimo. Ele era um dos homens mais ricos da época dele. E do dia para a noite, a riqueza dele se acabou. Mas ele não perdeu a fé no eterno. Ele não perdeu a confiança dele em Deus. Microfone. Jesus vai mais além. Ele fala uma passagem que o próprio Deus fala assim: louco, hoje pedirão a tua alma e tudo que tu tens juntado para quem ficará.
Sim, essa parábola aí é muito, muito importante. Então, irmãos, qual que é a ideia que a Bíblia traz, que Jesus traz a respeito dessa comparação do tesouro do céu com o tesouro da terra? O tesouro da terra, irmãos, ele é passageiro. E ele pode se deteriorar, se acabar. O que acaba o tesouro na terra? Jesus cita 3 coisas. Quais são? A traça, a ferrugem e o ladrão. Naquele tempo, uma das formas de ostentar riqueza, até hoje ainda é assim um pouquinho, é você ter roupas caras, né? Você andar bem vestido, bem trajado. Naquele tempo a diferença ainda era maior, porque roupas eram muito caras. E quem tinha dinheiro andava com a roupa, eu estou aqui nas trincas, né? Estou andando assim porque eu tenho dinheiro. Isso era uma forma de ostentação da época. Mas contra a roupa, tinha traça. Havia pessoas riquíssimas, né? Que quando chegava a traça na casa dele, irmão, perdia todas as roupas. Caríssimas, caríssimas. Se perdia tudo. A questão da ferrugem, o tesouro, né, daquela época não tinha tratamento que nem tem hoje. Hoje, as moedas que a gente tem, elas são bem resistentes, né? Praticamente elas não se enferrujam, você trabalha com elas. É níquel, metal inoxidável. É um tratamento que ela se conserva, mas naquele tempo não. Os metais, se você guardasse, se tivesse umidade, criava uma espécie de ferrugem. Talvez não igual ao do ferro, mas o bronze e o cobre tem uma ferrugem chamada zinabre. Ele vai se desfazendo, né? E aí, os tesouros podiam se acabar em nada por causa disso aí. E quando, mesmo não tendo a traça, mesmo não tendo, né, a ferrugem, se a casa não fosse bem guardada, e naquele tempo as casas não eram que nem de hoje, de concreto, né? Hoje é mais difícil você fazer um buraco na parede. E tem ladrão que faz, hein? Se tiver coisa valiosa em casa, ladrão, quando estiver bem fechada a porta, o camarada é capaz de fazer um furo na parede para entrar dentro. A gente vê, né, eles assaltam banco, que fazem túnel por debaixo do banco. Tem um roubo no Ceará famosíssimo. Conseguiram fazer um túnel de não sei quantos metros, roubaram milhões do Banco do Brasil. Foi um dos maiores roubos que já teve na história. Um túnel que fizeram por debaixo do banco, né, conseguiram chegar no cofre forte e levaram o dinheiro embora. Então aqui nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Por mais que você junte o tesouro, sempre vai ter alguém de olho, né? Para querer pegar o que você tem de valioso. O tesouro do céu, irmão, lá não tem traça. No céu não tem ferrugem. E muito menos ladrão. É um tesouro que você vai juntar e vai ficar para a eternidade. Ele vai se converter numa recompensa por merecimento, né? A gente tem, a salvação não é por merecimento, mas as obras é. As obras que a gente faz é por esforço nosso. Talvez as ferramentas que são colocadas na nossa mão sejam ferramentas emprestadas, como acontece aí na parábola dos talentos. Jesus deu para os trabalhadores, né, a parábola, o dono lá da fazenda, o empresário, chama os empregados, para um dar 1 talento, que é dinheiro da época, para outro dá 2, para outro dá 5, e a ordem é, eu vou viajar e vocês trabalham esses talentos. Procura, né, granjear outros talentos com esses aí que eu deixei com vocês. E ele viaja, ele vai embora, e os trabalhadores fazem isso, né, como o seu senhor havia mandado. O que tinha 5 talentos, trabalhou, ganhou mais 5, o que tinha 2, ganhou mais 2, mas o que tinha 1, enterrou o talento. E quando o Senhor voltou, todos foram prestar contas, haverá uma prestação de contas, né? Isso é muito importante, que fique bem claro para os irmãos, seja a gente crente ou seja ímpio, todos vão prestar contas das ações feitas aqui na terra diante de Deus. Ninguém vai escapar. Nós estamos na vantagem, né? Que a gente vai só ser tribunal para classificar as obras e vamos entrar na eternidade. Agora, quem for à perdição, além de ir para lá, ainda vai ter um julgamento
para definir, né, o grau de pena dele lá. Né, aí tem controvérsia, tem a gente que acha que a pena é igual para todo mundo, outros acham que tem diferença. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas na questão do céu tem diferença. No céu vai ter diferença de escala lá. Uns vão receber mais, outros vão receber menos. Mas o que iguala a todo mundo é o direito de entrar lá. Nós todos estaremos em pé de igualdade, no sentido de que todos serão salvos. Porém, aquele que se desgastou mais aqui na terra, vai receber mais no céu, vai ter gradação lá em cima. Alguém vai falar, mas vai ser que nem aqui na terra, um vai ser rico, outro vai ser pobre. Lá no céu a gente vai pensar diferente, não vai ter o pensamento como é aqui na terra. Lá não haverá discriminação, todo mundo vai se tratar como irmãos, que somos. Segunda parte da lição, a candeia dos olhos. Então, partindo do discurso de Jesus a respeito do tesouro, Jesus começa a falar dos olhos. Fala da visão, capacidade, né, de discernir o que é de valor eterno do que não tem valor. Porque nós somos atraídos, irmãos, pela concupiscência dos olhos. A gente bota o olho e quer aquilo pra gente, né? É assim que funciona para comprar. Oi, Davi cresceu os olhos em cima da mulher lá e não podia. Mas, irmãos, essa questão da concupiscência dos olhos, o mundo aí trabalha com isso. Você vai no mercado, por exemplo, os produtos que o mercado quer vender, ele coloca linha de frente, né? Promoção, preço, pá. E aí, aquilo que ele não tem muita saída, mas ele quer vender também, ele coloca na saída. Você vai para pagar, tem tanto produto em volta, até atrapalha você de andar. Sim. Enche. Você dá vontade de ir lá e comprar, né? Tudo isso aí é atrativo para os olhos. Mas nós temos o nosso espírito vivo e nós temos a mente de Cristo. Então, assim, a valorização nossa não pode ser medida com medida dessa terra. A gente precisa usar as medidas de Deus. Aquilo que muitas vezes é valioso para mim, importante para mim, nós que temos o Espírito Santo fala, ó, você está com vontade de possuir isso aí, não vai ser bom para você. Deixa isso para lá. Né? Não faça isso. Faça aquilo. Não se envolva com esse negócio. Se envolva com outro. Então, para que a gente tenha essa sensibilidade, é preciso que a nossa vida esteja em comunhão com Deus. É necessário ter uma vida de oração, né? E a gente às vezes falha nisso. Quantas e quantas vezes, irmãos, aparecem situações de decisão de compra, decisão de negócio, que a gente decide sem nem perguntar para Deus se aquilo vai ser bom ou se vai ser ruim. A gente esquece. É na corrida do dia. Depois que você fez o negócio, que você deu a palavra, que você comprou, que vem a dor de cabeça, falar, Jesus, eu esqueci de orar antes, eu esqueci de perguntar. Se eu podia fazer assim ou podia fazer assado. Irmão, isso aí é da nossa natureza humana. Se a gente for deixar levar, vai ser assim mesmo. Para casar é uma benção. Pois é. Mas nós temos aqui, ó, um manual, filho. Ó. A gente tem um manualzinho. Ó. Não se esqueça do manual, tá? Tudo que a gente precisa de instrução, nós temos. Irmão, mas nós somos brasileiros. E brasileiro detesta ler manual. Já perceberam que a gente compra os produtos do mercado e você quer testar tudo assim sem nem olhar o que está no manual? A maioria dos brasileiros são assim. Pode ser que tenha exceção, né? Mas a maioria do povo compra uma televisão, fuça a televisão. Ah, mas isso não funciona por quê? O cara não quer ler manual. É chato ler manual. É muita coisa.
E agora vem 4 línguas diferentes, vem japonês, coreano, alemão, chinês, até achar o português, né? Só que ler é importante. Não só ler. No caso da palavra de Deus, irmãos, tem que ler e meditar. Salmo primeiro, né? O Salmo primeiro, isso é importante. Bem-aventurado aquele, né, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas que medita na palavra. A bênção vem, né, a gente conhecendo a palavra e praticando a palavra. Porque não adianta só conhecer, tem que praticar. E às vezes a prática é difícil. Tem algumas coisas na Bíblia, irmão, que para praticar, Jesus é só pela misericórdia de Deus. Esse negócio de amar inimigo é dureza. Quando o seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, é dureza. Se tiver frio, dá roupa para ele, é complicado. Ou seja, quando o teu inimigo precisar de você, a Bíblia fala, não negue ajuda, ajuda ele na precisão dele. E o mundo dá muitas voltas. Hoje a pessoa pisa em você, maltrata você, fala mal de você. Daqui a alguns anos, irmão, Deus faz uma reviravolta. Deus faz uma reviravolta e aquela pessoa vai bater na sua porta pedindo a sua ajuda. E se a gente der lugar para a nossa carne, você fala, opa, agora é minha vez, né? Agora eu vou dar o troco, eu vou descontar. Vou descontar. Só que a Bíblia fala, a Bíblia fala em Romanos, não vos vingueis a vós mesmos. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ele se vinga por nós. Então, irmão, nem precisa orar. Tem gente que quando está passando aperto, ora, Deus, está vendo fulano, Senhor? Manda o troco para ele, manda cair um raio na cabeça dele. Tem uns crentes que oram assim, né? Não ora assim não. Pede a Deus misericórdia para ele. Pede a Deus que a salvação chegue na casa dele. Né? E um dia, né, vocês vão se encontrar no futuro, mas na mesma igreja, para adorar o mesmo Deus. Isso acontece, irmão. Eu já passei uma experiência dessa, de uma vizinha minha ouvir funk de palavrão, e a minha oração para Deus, fala, Deus, converte essa mulher, porque não aguento mais ouvir isso. E Deus converteu a mulher de verdade, ela se converteu. Aí eu tinha que ouvir o hino da Cassiane todo dia. Mas a mulher se converteu. Eu falei, meu Deus do céu, né? Coisa linda. A mulher se converteu. E já foi para o céu, já morreu e está salvo, graças a Deus. Preparou, ele foi assim mesmo. Preparou, ele levou. Então, irmãos, os nossos olhos é a janela da alma. Tudo que entra aqui no nosso coração, ela vem primeiro pelos olhos. E os olhos aqui é uma figura de linguagem. Não é só esses olhos de carne, mas é a forma que você lê o mundo, percebe o mundo. Tem gente que já a visão já não está muito boa, mas ele se conecta, né? Até cego, pelos ouvidos. Sabe tudo o que acontece. Então, nessa interação que a gente tem com as pessoas e com o mundo, nós somos seres criados com livre arbítrio. Ou seja, nós fomos dotados de capacidade de escolha, de decisão. E as nossas escolhas, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Escolha boa é como semente boa. Quem planta semente boa vai colher frutos bons. A lei da semeadura. Se eu plantar laranja, no futuro eu vou colher o quê? Laranja. E quando a árvore da laranjeira crescer, começar a dar laranja, irmão, não vai dar só uma laranjinha, não. É muita laranja. É muita. Mas se você plantar uma semente de espinheiro, a plantinha também vai crescer e vai dar muito espinho. Vai dar muito espinho. Por isso, é muito importante nós nos colocarmos na posição de Deus, porque as escolhas acertadas, as boas escolhas, elas são direcionadas por Deus.
Quando a Bíblia diz em Salmos, se não me engano, que o Senhor confirma os passos de um homem bom, esses passos de um homem bom que Deus confirma depois, são pessoas instruídas na palavra, que na hora do aperto, Deus faz silêncio e vê, vamos ver o que a pessoa vai fazer, né? Ela já foi instruída, ela já sabe o caminho, ela já sabe o que tem que fazer. Será que ela vai decidir fazer aquilo que ela ouviu de instrução? Tem gente que conhece, tem gente que sabe, na hora do vamos ver, ele joga tudo aquilo que aprendeu fora. A gente vê isso na Bíblia com os discípulos, que Jesus colocou no barco e mandou eles ir atravessar o mar. E aí no meio do mar veio o vento, veio a tempestade, e os discípulos começaram, né, a se desesperar, a fazer o possível para que o barco não afundasse. E no meio daquele vento, tempestade, quem aparece andando sobre as águas? Jesus. Que hora que era? De madrugada. O que os discípulos fizeram? Começaram a gritar dizendo que era uma assombração, fantasma. Ou seja, eles andavam com Jesus, ouvia Jesus todo dia, na hora do aperto, eles foram lembrar de história de infância, que aprenderam a história da carochinha de fantasma. Esqueceram tudo que Jesus ensinou. De madrugada é coisa ruim, é o capeta. É o fantasma, né? Coisa boa isso não é. Se Jesus não fosse, né, misericordioso, agora pode afundar. Mas o Senhor que nos ama, né, ele deu um grito de lá de longe. Calma, não tenha medo, sou eu. Você não está me conhecendo, não. E ainda duvidaram, né? Pedro ainda duvidou. É o Senhor mesmo? Se for o Senhor mesmo, manda eu andar por cima das águas que nem o Senhor. Não. Aí Jesus falou, Pedro, vem, pode vir. E Pedro, enquanto estava andando, olhando para Jesus, na boa, foi andando por cima das águas. Mas as ondas devem ter batido nas pernas dele, né? Ele parou de olhar para Jesus. Caraca, eu estou em cima das águas. Puf, afundou. Afundou. E se Jesus não socorresse ele, ele ia se afogar. Mas Deus é misericordioso. Então, irmão, para o lugar que você direciona a sua visão, tá? A sua atenção, a sua valorização, o que é valioso para você? O que tem valor para a sua vida? Nós que estamos aqui, estamos buscando a palavra, aprender aquilo que vai alimentar a nossa alma. A gente sabe que tem valor ouvir o Senhor e praticar o que Ele tem para nós, porque as palavras de Deus são vida. O próprio Jesus falou para os discípulos, né? Vocês acreditam que aqui dentro tem a salvação realmente está aqui, né? A salvação de Deus está manifestada a nós por meio da palavra. Agora, se o olho da pessoa for ruim, irmão, aí a coisa fica feia. O que é ter um olho ruim? É você valorizar as coisas dessa terra em detrimento das espirituais. E, infelizmente, é com tristeza que eu digo isso, algumas igrejas evangélicas fazem essa inversão de valores. A hora que coloca o bem material como prioridade, que o crente tem que ser rico, que o crente não pode ficar doente, que o crente tem que ser vitorioso sempre. Isso não é bíblico. Nessas igrejas não tem Jó, não se fala de Jó, porque Jó ficou doente um tempão, perdeu a riqueza dele. Então, se Jó fosse da igreja deles, ia ser expulso. Os discursos de Cristo, quando fala de sofrimento, também não tem ensino na igreja deles. Então, irmão, a pessoa que tem como meta os bens materiais, os bens dessa terra, ele está invertendo os valores. E é um olho mau. É errado ter riqueza? Não é errado. O que a Bíblia condena é o apego, é o amor ao dinheiro. Por causa de apego, por causa de amor ao dinheiro, as pessoas fazem atrocidades. Atrocidades. E, infelizmente, isso acontece também no meio evangélico. E você ouve notícias, né, que aconteceu aí com os crentes, que você não acredita que foi crente que fez aquilo. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia. Né?
Agora, nessa questão do governo ser amigo dos evangélicos, né? Tem uns tribulosos aí que já estão até em Bangu 1, Bangu 5. Foram pastor preso no presídio. Gente que foi pego na corrupção e foi para cadeia. É que Deus tem misericórdia e que se arrependa, né? Pecado. E Deus ainda pode fazer isso, né? Que o Espírito Santo ainda não tenha sido negligenciado na vida deles completamente. E o Senhor, ele destaca uma ideia muito interessante. Quando a gente escolhe um caminho, seja ele bom ou seja ele mau, a gente decide andar por aquele caminho porque a gente considera aquilo importante. É um tesouro para nós. E o Senhor Jesus fala: onde estiver o seu coração, onde está a sua vontade, ali vai estar também o seu coração. Então, se eu quero, meu sonho é ser rico, eu quero ser o cara mais rico do Guarujá, eu quero morar no Jardim Acapulco, né? Eu começar a lutar para essas coisas, o meu coração vai estar nisso. E onde é que vai estar Deus? Tem espaço. Quando nós buscamos, né, a Deus, e o Senhor Jesus, ele não deixa dúvida a respeito disso. O texto áureo de hoje, ele fecha esse sermão dizendo: mas buscai primeiramente o reino de Deus. Então, o reino de Deus é o nosso maior tesouro. Deus falou para Abraão: Abraão, eu sou o seu grandíssimo galardão. Ou seja, o bem mais precioso que você tem, Abraão, sou eu. E é essa consciência que nós precisamos ter. Onde está o nosso coração, onde está o tesouro, né? Vai estar o nosso coração. Se eu dar muito valor para as coisas dessa terra, né, eu vou ficar preso a elas. Eu vou ficar ligado a elas. Não é que não tenha valor, tem o seu valor, mas Deus tem mais valor. A sua justiça. E é o tópico 3 que eu vou entrar agora. Então, a busca do reino de Deus e sua justiça. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele recomenda a nós a fazermos essa busca. Reino e justiça. Reino e justiça. Como que é a justiça aqui da terra? Ela é falha, mas tem o juiz. Essa é a questão. Irmãos, eu, se não sabe, eu sou professor da escola técnica e eu fui professor de legislação dentro do curso lá que eu dou aula, né? A legislação brasileira, né, eu tive que estudar para ensinar para eles. A nossa legislação, ela tem classe de leis, né? A lei federal, tem lá os níveis de lei, e quem coordena isso aí é o juiz. A pessoa, para ser juiz, ela tem que ter algumas características. Precisa ter notório saber jurídico, né? Não é qualquer um que pode ser juiz, tem concurso para juiz. E ele tem que ter uma conduta ilibada. O que seria uma conduta ilibada? Uma conduta sem nada que manche a história dele. E ele não pode ser parcial. Por isso que o juiz é proibido de se filiar a partido político. O Sérgio Moro, eu acho que ele fez a pior decisão da vida dele, foi largar a magistratura e se entrar no governo tentando que ia salvar a pátria, né? Achando que ia salvar o país. Ele acabou afundando na vida dele. O cara era juiz vitalício, era famoso, herói nacional. Largou tudo para ser ministro. Até hoje está colhendo os frutos disso aí. Então, o juiz, ele não pode ter partido, o juiz não pode ser parcial. E isso de acordo com a previsão da lei, né? Quem fez a lei fez bonitinho, não? O juiz, ele tem que ser ilibado, conduta retíssima, tem que ser uma pessoa digna, não pode ter dívida, não é uma pessoa direita em todos os seus aspectos. Esse juiz tem que ter o notório saber jurídico, conhecido de todas as leis, para não fazer nenhum julgamento, né, errado. E o juiz, ele não pode ser parcial. Agora, digo para os irmãos, a nossa justiça brasileira, ela é imparcial? Os juízes todos são ilibados? Não. E ainda tem a terceira coisa. Tem alguns juízes que são nomeados por interesse político, não têm notório saber jurídico.
Ainda tem essa. Não tem. É escolhido por apadrinhamento. Agora, a justiça de Deus. Irmãos, a justiça de Deus, ela tem um diferencial importante. Quem que é o juiz da corte? Supremo juiz. Contra Deus, pesa alguma falha? Contra Deus, tem alguma coisa errada? Tem algumas pessoas que tentam jogar a culpa para Deus, né? Deus, por que aconteceu isso? Porque o Senhor deixou. Né? Quem sou eu? Quem sou eu para apontar o dedo para cima e dizer que Deus é culpado de alguma coisa? Porque quando eu falo isso, eu estou jogando a culpa para quem? Para Deus. Sim. A Electro foi lá e cortou a minha luz, Sim. que eu não paguei. Sim. Nas costas do que cortaram, eu vou lá e faço uma gambiarra. Como é que faz para voltar a luz para dentro da minha casa? Vai voltar a luz? É. Aí, irmão, aí no caso desse, tem que ir lá na empresa e pedir a religação de luz. Só vai religar a hora que pagar todas as taxas que deixou de pagar. Então, mas se a pessoa que fez isso, né, reconhecer que está errado e ir lá se consertar, já... Isso já foi um erro. Já foi um erro. Mas se a pessoa quer voltar à condição normal, ir na empresa, está já se consertando. E hoje, irmãos, não é só isso não. O pessoal faz ligação de energia a gato, ligação de gás a gato, ligação de internet a gato, né, TV a cabo a gato, e tudo é gato. Tudo feito de forma ilegal. E o povo faz. Sim. Sim. Então, irmãos, isso aí cega muita gente. E tem muita gente que entra nisso aí. Infelizmente, tem muito crente que entra nessa brincadeira. Uma vez eu fui consultado por um irmão que ele tinha comprou um carro. E na época os juros eram muito altos do carro, né? Aí apareceu uma onda da pessoa contestar o contrato, dizendo que foi enganado, que era juros abusivo. E o advogado ganhava a causa, a empresa tinha que devolver tudo que ele pagou a mais de juros, né? Daí o irmão veio perguntar para mim se era certo ele fazer isso. Daí eu falei, irmão, é o seguinte, quando o irmão for comprar o carro, o senhor não leu o contrato? Eu li. Não tem a sua assinatura lá no contrato? Tem. Meu irmão, cumpra a sua palavra. Na próxima compra que o senhor for fazer, o senhor não aceita os juros altos desse. Compra. Lê direitinho, veja o que é abusivo na hora que vai assinar o contrato. A irmã baixou a cabeça, tá bom. Sim. Vai. Porque a ação não significa que vai ganhar. Você pode perder. Não, as custas do processo, o advogado não perdoa. O advogado não perdoa até, é claro, é o trabalho dele, né? Mas a justiça de Deus, irmãos, diferentemente da justiça do homem, ela tem um objetivo maior. Qual que é o objetivo maior da justiça de Deus? É igualdade também, mas é um pouco acima disso. Oi? Equidade. Equidade é importante, mas é algo acima disso.
Irmãos, a justiça de Deus, ela foca na pessoa de Deus. A justiça de Deus, ela exalta o próprio Deus. E Deus, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Ninguém pode ser contra Deus. Né? No julgamento final, quando Deus bater a sentença, não vai ter ninguém que vai entrar com recurso, não. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus é a palavra final. E a justiça de Deus é uma justiça reta. A justiça de Deus é uma justiça perfeita. A justiça de Deus é uma justiça que não tem igual nessa terra. E é de total confiança, porque Deus não erra. Deus não erra. Por mais que você se sinta injustiçado, irmãos, se é Deus que decidiu, é o melhor que podia acontecer para a sua vida. Deus sempre tem o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Agora, para a gente receber o melhor de Deus, você tem que ter o mesmo desejo de Deus. Você tem que ter a mesma comunhão para conseguir chegar, né, no mesmo propósito. Quando o nosso propósito e o de Deus é o mesmo, é só bênção, é só maravilha. A dificuldade é nós nos achegarmos a Deus e ter o mesmo propósito que Ele. Porque na hora que a gente consegue chegar nisso aí, irmãos, o negócio anda. Coisa vai. O milagre acontece. As portas se abrem. O impossível se torna possível. E Deus tem prazer. A coisa mais gostosa que Deus tem, né, prazer de fazer, o que Ele acha melhor, é quando alguém chega junto da vontade dEle. Quantas vezes na Bíblia a gente vê Deus falando para Cristo, né? Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. É isso que eu quero. É desse jeito. O próprio Deus confirmando o ministério de Cristo. E quando nós damos lugar para Deus, né, que fazemos a obra de Deus, Deus abençoa da mesma forma. É assim que eu quero, é desse jeito, é por aí mesmo. Né, você está indo para o caminho certo. Aí se compra o Salmo, que Deus aprova os passos de um homem bom. E a melhor coisa que existe, irmãos, é quando Deus fala bem da gente. Se Deus é que justifica, quem que vai ser contra nós, irmão? Quem que vai ser contra? E existe justiça melhor que essa? De você fazer a obra, atender a ordem de Deus, fazer tudo direitinho, chegar em casa. Gente, a gente dorme que nem criança. Coisa linda, né? Você dorme que nem do sonho se lembra. Tão bom que é o sono dos justos. E somente aquele que serve a Deus que tem. Não tem esquentação de cabeça. A riqueza desse mundo, irmão, traz preocupação. Tem gente aí que tem dinheiro que não dorme de noite. Preocupado. Né? Se alguém vai roubar o dinheiro dele. Se o sócio vai trapacear. Se o bem está seguro. Mas não. A nossa riqueza está segura, está guardada. Diga. Microfone. Porque a pergunta é meio polêmica. Sim. A gente sabe que para a igreja, hoje, é claro que é importante ter pessoas políticas lá dentro. Sim. Isso aí não pode negar que é fato. Sim. Né? Mas se o pastor ele tem um chamado e ele recebe apoio, um cargo político e ganha, ele deve deixar o chamado dele de lado? Deus vai entender isso ou não? Tá. No entendimento que eu tenho é o seguinte. Uma vez que você é chamado para o ministério, você está exercendo a obra de Deus por causa da vocação, que vem de vox. Deus chamou, venha. Só que essa chamada, irmãos, não é só para o pastor. Todos crentes são vocacionados. Todos nós temos chamada de Deus. E por termos chamada de Deus, nós somos cidadãos dos céus. Só que nós também temos a cidadania da terra. Todo mundo aqui tem RG. Todo mundo aqui tem CPF. Porque se não tiver CPF nem RG, não é cidadão. Ou não é brasileiro, né?
ainda regularizado. Todo mundo aqui é cidadão e tem título de eleitor. Então, toda pessoa que é cidadã brasileira com título de eleitor pode votar e ser votado. O que eu entendo é o seguinte: a pessoa que resolve participar de um processo eleitoral, né, ela tem que declinar da atividade dela no ministério. Ou seja, pelo menos é o meu ponto de vista, não tem como você ser um vereador e ser pastor de igreja ao mesmo tempo. Não dá, ou você é uma coisa ou é outra. Mas a pessoa não deixa de ser crente. É crente, e se for crente fiel, vai ser exemplo na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, vai ser um parlamentar exemplar. Exatamente, em qualquer lugar. Eu não acredito nesse negócio, irmão, se entrar para a política vai se desviar. Se vai se desviar, porque já tinha um pezinho lá. Entendeu? Nós somos participantes da sociedade desse país. E a gente tem o direito, sim, de ocupar espaço. Porque se eu, que sou uma pessoa do bem, né, digamos assim, se eu não ocupar um espaço, irmão, o cabra ruim lá vai ocupar. O macumbeiro vai decidir a minha vida, vai aumentar o imposto de renda que eu pago, entendeu? O cara vai decidir a minha vida. Né? E nós temos o poder do voto, isso é muito importante. É claro que a gente tem um ditado que fala que irmão vota irmão, mas a gente vota irmão que tem condição de ser, né, bênção lá. Você tem o poder de escolha. E não foi dado por homem, foi dado por Deus. Então escolha bem. E eu termino aqui, irmãos, essa lição de hoje, concluindo. Faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e o priorizar do reino de Deus e sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário para o nosso bem-estar nessa terra. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. E volto para o Luciano. Paz do Senhor, irmãos, novamente, graças a Deus, né? Já faz um tempo que eu não estava lá com os jovens, irmãos, e participei lá com a classe dos jovens, um tema importantíssimo sobre o batismo no Espírito Santo, né? E foi bênção lá. Atrapalhei a aula do Davi lá, ocupei quase o tempo todo do Davi lá. A lição de hoje, irmãos, fala sobre... Já foi dada a aula, né? Mas eu gostei muito. Eu fiquei assim, quando o tópico 3.1, não sei se os irmãos leram, se os irmãos não leram, quando eu li esse texto, eu fiquei bem impressionado, assim, o pastor, fiquei, rapaz, o negócio é sério. Se buscar o reino de Deus, deve ser a prioridade de cada cristão. Na lista das nossas prioridades, o conhecimento de Deus e de seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. A vontade de Deus é impregnar esse mundo com sua influência benigna. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que alivie todos os nossos fardos, necessidades, enfermidades ou preocupações, que é o que a gente faz muito, né? Jesus se refere a um relacionamento, uma busca profunda que possa tanto nos fazer ver e entender, quanto esclarecer para aqueles que andam em trevas. Buscar o reino de Deus é esforçar-se para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento. Eu li essa parte da lição e eu achei que o pastor foi muito feliz aqui, muito feliz nessa questão da prioridade, da busca do reino, né? Que nós busquemos o reino de Deus, busquemos a sua justiça, que ela seja prioridade. Prioridade. É uma questão de lugar. Só lembrando que não é pecado ser pobre, não é pecado ser rico, não é pecado ser rico, você pode ser rico, né? Há 2 lugares, eu disse que há 2 lugares para você colocar o dinheiro. Aprendi um dia desse com o pastor Presley. 2 lugares para você colocar um dinheiro. Você pode colocar o dinheiro no bolso ou pode colocar o dinheiro no coração. São 2 lugares que o dinheiro vai estar: no coração ou no bolso. Então,
o dinheiro no nosso lugar tem que estar no bolso. Tem que estar no bolso. John Wesley tinha uma frase diz: quando o dinheiro cai no bolso, trato logo de gastá-lo. Ele dizia isso, né? Então, Jó tinha muito dinheiro, mas não estava no coração. Nunca esteve no coração. Nunca esteve. Não fez diferença. O dia que ficou pobre não fez diferença nenhuma na vida de Jó. Tanto faz, né? Não mudou nada na vida dele. Não mudou nada. O jovem rico foi ter com Jesus e daí teve dificuldade. Jesus diz: vende o que você tem e terás um tesouro. Dá aos pobres e tinha um tesouro. Porque o dinheiro estava no coração. Então veja, duas grandezas iguais, mas que tinham lugares diferentes na vida das pessoas. Prioridade. O que é prioridade? O que é primeiro lugar, né? Então a vontade de Deus, o reino de Deus deve ser primeiro lugar na nossa vida. Que Deus nos ajude, nos guarde e que nós possamos ter isso em mente. Total geral hoje de irmãos, 74 irmãos, graças a Deus, muito boa participação nossa. Primeiro lugar na frequência, classe Avantes pela Fé. Oh, que bênção. Não vão dar um glória aí, não? Rapaz, Avantes pela Fé. Eu vos escrevi Jó porque sois fortes, rapaz. Segundo lugar, classe Estrela da Manhã. Terceiro lugar, classe Gideão. Primeiro lugar na oferta, classe Gideão. Segundo lugar, classe Sara. E terceiro lugar, classe Avantes pela Fé. Certo? Deus abençoe os irmãos. No próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós teremos aqui possivelmente reunião, né? Reunião, mas os irmãos estudem a lição em casa. Na próxima lição vai falar sobre a ansiedade, que é a doença do século, né? Ansioso. Nós vemos aí, eu li uma reportagem, acho que foi ontem, que 60 e poucos % das crianças do ensino, estão apresentando níveis de ansiedade. Níveis de ansiedade. E a ansiedade é muito do amanhã no hoje. É quando eu pego o amanhã, é muito do amanhã e trago para o agora, né? E o amanhã, então, mas é aula para a semana que vem. Deus abençoe os irmãos, tá? Um bom domingo para todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade nesta manhã, que o Senhor tem nos concedido o privilégio de aprendermos um pouco mais da sua palavra e priorizarmos o reino de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos conduza a bons passos, né? Fiquemos de pé. Algum aniversariante desta semana? No domingo próximo passado, fez aniversário o irmão Praxedes, eu esqueci de anunciar aqui no domingo de manhã. Hoje ele não está muito bem de saúde, ele estava aqui, mas precisou sair, porque ele não estava bem de saúde, né? E oremos uns pelos outros. Às 13 horas haverá culto ao ar livre lá no campo do Maricel, né? Maricel, na Maré Mansa, no campo da Maré Mansa. E os irmãos estão todos convidados. E às 18h30, o nosso culto. Eu vou pedir aos irmãos que, na medida do possível, cheguem um pouco mais cedo, para que tenhamos aí um período de oração, para prestarmos o nosso melhor culto, né? Que Deus assim nos ajude. Oremos. Pai Santo e Justo, nós te louvamos por esta manhã, pela oportunidade, Senhor, de estarmos em Tua casa, uma vez mais aprendendo da Tua palavra que é viva e é poderosa. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dos Teus servos que têm se colocado, Senhor, na preparação de cada aula, para ministrar a cada um de nós. Obrigado por cada aluno, desde as crianças aos mais anciãos. Nós te louvamos, ó Senhor, que a Tua bênção permaneça sobre nós e que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento a cada dia e nos inspire, avivando a Tua obra para que possamos verdadeiramente priorizar, Senhor,
o teu reino em nossa vida, o teu reino em nossa casa, o teu reino, Senhor, na tua igreja. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por todos os que se fizeram presente aqui, ou onde quer que estiveram reunidos, aprendendo a tua palavra. Agora, Senhor, nós queremos agradecer pelo café desta manhã que fora preparado. Queremos agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, presbítero Prachedes, que completou mais um ano de vida, e pedindo agora, Senhor, saúde sobre aqueles que estão enfermos. Senhor, apresentamos os que estão se recuperando, o evangelista Moisaí, Senhor, a tua serva, diaconisa Imanilza, e tantos outros, ó Pai, que tu conheces, Senhor, tu sabes. O Ronaldo, Senhor, que está naquele leito, meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Senhor, tu conheces aquele coração e tu és poderoso para fazer algo sobrenatural. Nós rogamos a tua bênção e grato estamos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. E digam todos. Está encerrado, em nome de Jesus. Vamos ao café.